A partir de agora, vem o Nosso Melhor com Estevão Daltro, está chegando. Seja bem-vindo, Estevão. Muito boa tarde. Boa tarde, Tômulo. Satisfação estar com o senhor aqui mais uma vez, a todos que nos acompanham na Sagres. Numa data especial, né? Hoje é dia do jornalista. Hoje é uma data especial. Já cortou um bolinho aí? Não pode Já aglomerar, né? Bolinho? A gente evita cortar o bolo para não gerar aglomerações, né, Estevão? Sim, senhor. A gente faz só o bolo virtual. Tá bom, tá valendo. Vamos lá. Vale a intenção. Qual que é o tema de hoje, Estevão? Então, nós estamos ainda nesse eixo de encontrar uma forma de equilibrar a proteção à saúde e o trabalho, né? Então, a gente vê que nesse mundo de hoje a gente tem visto muitos desencontros, né? Então, a gente vai tentando achar soluções nesse sentido. Então, a gente está trazendo aqui hoje o Carlos Luciano, nosso companheiro vice-presidente do CODESE e presidente do Conselho também da Novo Mundo e também do Mega Moda. Seja bem-vindo, Carlos Luciano. Obrigado, Estevão. Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Cumprimento aí todos os jornalistas e principalmente o ouvinte. Prazer estar aqui, conversar com você e a gente falar de ideias, né? Um momento difícil e a gente tem que estar sempre pronto aí para poder ajudar. Então, obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês. Muitas vezes ideias e as ações, né? Principalmente as ações, as pessoas que estão fazendo, né? Então, a gente vê, né, Carlos, que a gente tem tido no Brasil, no mundo todo, um descompasso de informações, de como que o governo, as autoridades tocam, entre eles, às vezes, não se encontram também, o setor produtivo. Então, a gente tem trazido esse tema para ver se a gente traz algumas opções e ver o que a gente pode aprender com cada experiência, né? Então, eu sou grato por você estar aqui com a gente, podendo falar com a gente um pouquinho sobre isso. E esse nosso tema, Carlos, a gente está alinhado com o ODS número 8. A gente aqui trabalha tanto o programa Nosso Melhor, como também toda a Sagres, apoiando a ONU, em parceria com a ONU, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o objetivo 8 é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo, sustentável, emprego pleno, produtivo e o trabalho decente para todos. Esse é o ODS 8. E no objetivo 8.1, na meta 8.1, é sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias nacionais. Então, hoje a gente está com circunstâncias nacionais que são, de certa forma, até mundiais, né? Como manter esse crescimento, esse emprego, essa sustentabilidade das pessoas diante dessa circunstância que é a pandemia. É possível a gente equacionar o desenvolvimento econômico, o emprego, a sustentabilidade e também a proteção da vida das pessoas? Olha, é tanto possível, Estevão, quanto é necessário. Esse é um grande desafio que a gente vai ter que vencer. É uma crise única, né? Nós não tínhamos vivido isso antes. A gente passou por muitas crises, né? O Brasil é um país que, ao longo da sua trajetória aí, é rico em crises. Mas essa certamente é diferente de todas as outras. É grave mesmo, a situação da saúde é gravíssima. E é claro que isso gera repercussões em todos os sentidos, repercussões econômicas, inclusive. Mas esse assunto, eu entendo que ele não deve ser olhado de forma isolada, ele é um todo, né? Todos nós estamos no mesmo barco e todos nós temos que fazer o possível, usando aí o seu programa, né? Fazer o nosso melhor para a gente poder sair disso logo, e se Deus quiser não voltar nunca mais, e a gente superar de fato essa crise. Então a gente tem que contribuir. Esse é um papel de todos que estão envolvidos no sistema de saúde, é claro, dos governos, independente de ser federal, ou estadual, ou municipal, das entidades de classe e das empresas. É um momento, a crise é complexa, o problema é complexo, e, obviamente, não pode ser resolvido com medidas simples, requer o envolvimento de todos nós. E eu acredito, sim, eu tenho esperança, isso vai passar,
difícil, complicado, tanta gente próxima que teve problema, está com problema, perdas, né? Então, de vidas, é muito grave, mas nós vamos superar para que a gente ache um novo equilíbrio, uma outra forma, certo, e buscar desenvolvimento econômico, buscar geração de emprego, de renda, e a gente tocar as nossas vidas. Então é isso, todos nós, de fato, podemos e devemos contribuir fazendo ações concretas nessa direção. E até fazendo um trocadilho, você falou do nosso melhor, vamos fazer o nosso melhor para a gente construir um novo mundo, né? Então, assim, eu tenho brincado também falando que a gente tem que tentar trazer um pouco de alegria para esse cenário, porque senão a gente fica muito tenso, né? Eu acho que não é um novo normal, a gente tem que fazer um novo melhor, né? Eu acho que o que vem depois que isso passar, porque tudo passa mesmo, a gente só olhar para a história, você vê tantas coisas que a humanidade já passou, né? Inclusive outras pandemias. A gente precisa ser melhor do que era, né? Não dá para voltar àquele normal, né? Então, assim, aprender com essa lição para que outras pandemias, até que possa estar sujeita a acontecer, a gente já esteja mais competente na forma de administrar, né? De tanto ensaio e erro que a gente tem feito. Agora, como que está o diálogo do setor produtivo com prefeitura, com o governo, aqui, especialmente aqui no estado de Goiás? Como é que você está vendo? Está sendo produtivo isso, no sentido de está sendo harmonioso? Como é que você está vendo isso? Desde o começo, a gente teve espaço, a gente teve diálogo, sim. Então, tanto com o governo estadual, o governador Ronaldo Caiado, antes de ser governador, é um médico, então é claro, a preocupação dele é clara, ele tem que liderar o Estado para poder ter a gente sair disso o quanto antes. Está lutando junto com o seu time todo, né, junto com a sua equipe, para poder ajudar a vencer isso logo. E eu participei da primeira reunião com ele, assim que foi em março do ano passado, quando foi decretado o primeiro fechamento, me manifestei publicamente quanto ao apoio desse fechamento. A gente entendia que era a melhor medida a se tomar naquele momento mesmo, até para que isso, a partir de então, as empresas, os colaboradores, os clientes de uma maneira geral, a sociedade como um todo, pudesse parar um pouco e ver o que tinha que ser feito diferente. Então, teve espaço lá no começo, teve espaço durante esse período, da mesma forma na prefeitura, na gestão do prefeito Íris, e agora na gestão do prefeito Rogério Cruz, participamos de várias reuniões nesse sentido. A gente propôs, a gente deu ideias de como que que está sendo feito, inclusive em outras capitais, Brasil afora, na busca de uma melhor solução. Então, a sua pergunta é, nós não podemos queixar de espaço, pelo contrário, mesmo porque, de novo, esse é um problema de todos nós, é um problema da sociedade como um todo. Então, a gente tem participado, sim, e queremos continuar participando. Acho que é obrigação nossa de seguir dando sugestão. Agora, Carlos, uma coisa é ter espaço, agora, assim, uma coisa é falar, mas você acha que está tendo realmente uma escuta e realmente uma construção coletiva, ou só está tendo um espaço e depois faz do jeito que quer? Como é que você está sentindo? Vamos lá. Quando Estevão, vamos falar de Goiânia, né, em específico. Goiânia, ficamos no mês de março todo fechado. Difícil demais, porque isso gera repercussão econômica grave, isso gera, mesmo porque as empresas não têm a mesma prerrogativa que tinham no ano passado de poder renegociar os contratos de trabalho, suspender um contrato de trabalho, reduzir a jornada. Então, muitas empresas estão em situação difícil, né? E aonde que não tem, às vezes, uma alternativa do que rescindir um contrato de trabalho, aumentando o desemprego. Então, o fechamento é grave, certo? É muito ruim, muito difícil. A conversa que teve foi no sentido de flexibilizar algum tipo de restrição. A gente entende que tem que ter mesmo. A grande maioria das capitais brasileiras estão funcionando com restrição. A minoria tem o comércio fechado. Então, o que nós defendemos é que a gente discuta, a gente busque alternativas que tipo de restrição que a gente deveria ter. Porque aquilo que antes funcionava normalmente, aquilo que era regulado pelo mercado e ao longo dos anos se encontrou um equilíbrio, o que nós temos agora é um desequilíbrio, o que nós temos agora é um desajuste. Isso, obviamente, repercute. Então,
fecha muita loja, independente do tamanho, pequena, fecha todas as lojas, você tem um aumento de informalidade, você tem um aumento do volume de pessoas que querem satisfazer suas necessidades indo por um hipermercado, então deixa de ter deixa de ir para uma loja que poderia, às vezes, receber, às vezes não, que certamente receberia o consumidor com toda a segurança, porque isso hoje é mandatório. O consumidor não entra em um estabelecimento que ele não se sinta seguro. E eu acho que a ideia é essa mesmo, mostrar que em outros locais você tem uma alternativa que é buscar o funcionamento das atividades comerciais de uma forma que, primeiro, atendendo todos os protocolos, toda a segurança, mesmo porque o consumidor, se não for assim, ele vai optar por ir em outro local. Então, essa consciência, certo? Eu entendo que as empresas passaram a ter e efetivamente estão adotando. Lojas, shoppings, galerias, né? A região da 44, eu estou falando aqui da região da 44, inclusive hoje, mas então, isso é mandatório. Quanto aos horários, é natural que se busque um horário alternativo. Então, eu defendo a ideia que os ônibus, o primeiro horário, atenda o deslocamento de profissionais de saúde, ou de segurança, o funcionário público, e depois vão para atender outras atividades. Isso, obviamente, vai reduzir o volume de pessoas transitando. Então, requer um funcionamento em horário alternativo, mas não o fechamento. Então, a ideia, nós estamos em vigência do decreto de funcionar 2 semanas e fechar 2 semanas, a gente espera que, se Deus quiser, continuem os números melhorando, o número de contágio, e que a gente possa contar com a continuidade do comércio aberto, das atividades comerciais funcionando, mesmo que de forma restrita. Por quê? Por que eu entendo que as 2 semanas abertas, 2 semanas fechadas é muito ruim? Que você tem o empresário, independente do tamanho, ele não tem um contrato de locação de 2 semanas, ou um contrato de financiamento de 2 semanas, ou um contrato de trabalho de 2 semanas. Ele tem um contrato normal. Então, é muito difícil de equilibrar com isso. Funciona 2 semanas, fecha 2 semanas. Não, e também, se a gente tiver certeza que adiantasse muito, né? Porque o brasileiro não fica em casa, né, Luciano? A gente pensa, esse que é um sentimento que eu tenho, é que é um preço alto e que efetivamente não traz um resultado, porque o povo não fica em casa. Estevão, o seguinte, é um preço alto e talvez não é a melhor medida. Que tem que haver restrição, não tenha dúvida, o problema é concreto e nós temos que enfrentar esse problema. Então, certamente, funcionar de forma restrita faz parte da equação. Mas é saber conviver este momento com uma abertura, mesmo que seja mínima, a economia vai girando, você tem um sacrifício menor de empregos e a gente vai voltando passo a passo à normalidade. Agora, quais são os maiores entraves, assim, vamos dizer que achar uma outra solução que não seja essa? Quais são os maiores entraves hoje para estabelecer um ambiente de trabalho seguro? Às vezes a gente vê empresas criando seus protocolos, mas as pessoas nem sempre seguem, né? Como é que está sendo a sua experiência da sua empresa, nas suas empresas, por exemplo? O que vocês estão fazendo que está sendo exitoso, que é interessante você trazer para falar para a gente? Vou te falar. Então, mas, primeiro ponto, eu acho que a medida mais efetiva é a vacina. Vacina já, vacina para todos. Unidos pela vacina. O nome que você quiser, o movimento que quiser, a gente tem que lutar todos para que haja vacinação o quanto antes. Sabe? Então, eu acho que esse deve ser o foco total, certo? Para que o governo disponibilize. Eu mesmo sou um defensor que as empresas, uma vez atendidos os grupos de risco, que as empresas possam, de alguma forma, contribuir para a vacinação dos seus colaboradores, dos seus familiares, fazendo parte dessa verdadeira corrida pela vacina. Quanto ao que a gente pode fazer, além disso, além dessa corrente, o home office, né, ou o trabalho em casa, ele veio para ficar. Parte funciona muito bem. Então, a Novo Mundo mesmo, hoje a gente tem uma parte dos nossos colaboradores trabalhando em casa, outros trabalhando de forma híbrida. Isso vai continuar.
isso representa, eu entendo que isso é uma mudança que não é só agora, que não é passageira. Porque tem profissional, tem função, tem trabalho que pode ser melhor conduzido ou ter mais produtividade trabalhando fora, trabalhando remoto. Então, essa é uma mudança, certo? Efetiva. A outra, todas as empresas têm que cuidar do seu ambiente de trabalho. Certo? Então, as empresas já, certo? Acredito que as empresas com maior estrutura faziam isso, e o que essa crise toda trouxe é um outro olhar. Então, como é que a gente cuida do ambiente de trabalho? Então, nós fizemos uma série de coisas, nós mudamos, você vê, a nossa administração hoje, a gente está dentro de um centro de convivência. Mais do que um nome bonito, você tem uma série de mudanças, onde como é que o colaborador se alimenta, como é que o colaborador trabalha, as posições de trabalho, como é que ele interage, as salas de reunião. Então, você tem uma forma onde que você tem um convívio melhor e que também traz uma produtividade maior. É um caminho. Eu acho que aí cada empresa tem que adequar de acordo com a sua realidade, podendo contribuir com isso. Eu não estou falando só no momento agora da pandemia. Quanto aos exemplos de pandemia, todas as empresas têm que seguir obrigatoriamente os protocolos, independente da sua atividade. Mas tem mudança que, de fato, veio para ficar. Tem uma nova regra aí, né? Parece que vai possibilitar as empresas, o setor produtivo, adquirir as vacinas desde que doe 50% para o Programa Nacional de Imunização. Caso você como empresário, você vê isso como uma boa opção? Eu acho que esse tema está avançando, né? Então, primeira coisa, para que a gente tem que desmistificar o assunto, que era a empresa não vai comprar para comercializar. A empresa, obviamente, se isso for viável, a empresa vai doar a vacina. O objetivo aí, volto a dizer, é fazer parte de uma corrida pela vacinação. Mas uma vez atendidos os grupos prioritários ou de maior risco, o ponto é o que é que todos nós podemos fazer juntos. Então, os governos, as entidades e as empresas. Toda a sociedade civil organizada. Eu acho que esse é o ponto. Sobre este propósito, e seguindo regras claras, vacinas aprovadas pela Anvisa, que sejam de laboratórios obviamente confiáveis, por um método de logística, armazenagem, o ambiente da vacinação, tudo isso tem que ser cuidado. Mas então, até pouco tempo atrás, não podia comprar de jeito nenhum. Depois, pode comprar, mas tem que doar tudo. Agora, a novidade pode comprar, mas tem que doar 50%. Isso, obviamente, onera. Volto a dizer, nós mesmos, o nosso foco nós temos mais de 3.000 colaboradores. Nos nossos 2 shoppings, nós temos mais de 1.500 lojistas. A gente gostaria de o que a gente pode fazer para facilitar o acesso desse colaborador, desse lojista e dos seus familiares, certo? À vacinação mais rápida. Então, nós estamos acompanhando. E tem que ter vacina para comprar também, né? Porque não adianta ter a regra e não ter ainda, né, a vacina para comprar. Mas aí vamos continuando falando o que a gente dá conta de fazer nesse momento, né? Nas articulações que você tem feito por aí, eu sei que você tem empresas, você tem unidades na capital e também no interior, né? Você vê que tem que ser a mesma regra, a mesma régua em termos de enfrentamento no caso de cidades que têm transporte público e cidades que não têm transporte público, por exemplo? Certamente isso vai ter que ser adaptado de acordo com cada realidade. A restrição maior, eu acho que vai ser em consequência de um quadro mais grave, da falta de leitos, da falta de médicos para poder atender. Então, não vai ser uniforme. Eu entendo que tanto os estados quanto as prefeituras têm que estar, o olhar, né, atento como de fato estão fazendo e flexibilizando. O que eu entendo a flexibilização é muito mais efetiva do que a restrição total, porque, de alguma forma, o mercado vai reagir. Quando eu falo mercado, então fecha as lojas de rua, mas pode funcionar o hipermercado. Fecha o shopping center, mas pode funcionar o hipermercado. O hipermercado vira um novo shopping.
Então, o que poderia ser descentralizado, com empresas preparadas para poder receber o consumidor em horários alternativos, da mesma forma os shopping centers, a gente assiste uma concentração no hipermercado. Então, é um tiro que sai pela culatra, é um tiro no pé. Com certeza. Tá. Filas, inclusive filas. Você vê até filas nas portas, né? Na porta do hipermercado. Não tem nada contra o hipermercado, diga-se de passagem, está certo. O que eu estou dizendo é que as atividades econômicas com alguma restrição e seguindo protocolos rígidos deveriam continuar funcionando. Essa medida é muito mais efetiva do que a restrição total. Tá bom. Nós temos Carlos, só um minutinho que a gente tem aqui, nós estamos chegando no encerramento do programa, eu preciso chamar um quadro e a gente continua para você fazer o seu encerramento. Pode ser? Pode ser. Nós temos um quadro aqui que faz parte do cenário e nós estamos iniciando uma série trazendo pessoas brasileiros que moram fora do país para mostrar como que o país que ele vive está enfrentando, né, a pandemia e como é que o Brasil está sendo visto lá nesse país. Então, hoje nós vamos chamar aqui o Tairone Cavalcante, que ele é um recrutador de talentos, né, mora em Montreal, no Canadá. Vou pedir o vídeo dele, vamos ouvir a fala do Tairone. Beleza. Olá, Estevão. Olá, pessoal do Nosso Melhor. Meu nome é Tairone Cavalcante. Eu sou um brasileiro de Campina Grande, mas que mora aqui no Canadá, em Montreal. E eu queria compartilhar com você hoje algumas informações sobre a vacinação e a pandemia aqui no país. Infelizmente, o nosso ritmo de vacinação está devagar. Pouco menos de 12% da população já recebeu a primeira dose e cerca de 2% da população já recebeu a segunda dose. O governo atualmente trabalha com 5 marcas, então temos a Pfizer, a AstraZeneca, Moderna, a Covishield e, por fim, a Janssen. E aqui na cidade que eu moro, Montreal, a população acima de 60 anos é que está recebendo a vacina. O Canadá tem uma população de 38 milhões de habitantes e cerca de 1 milhão e 100 casos foram confirmados da doença aqui e pouco menos de 24 mil vidas foram perdidas para essa doença. Nesse momento a gente vive também na zona vermelha, então existe o confinamento e o toque de recolher a partir das 9h30 da noite até as 5 da manhã, onde quase todos os serviços não essenciais, por exemplo, bares e restaurantes estão fechados e não tem previsão de voltar ainda, porém cultos religiosos, academias, cinemas estão funcionando, mas com a capacidade bastante reduzida. Infelizmente, as notícias que a gente recebe do Brasil é que o país se tornou o epicentro da pandemia nesse momento e que essas informações, de fato, não são nem um pouco animadoras. Mas a gente torce para que a vacinação avance, que os casos da doença diminuam e que a gente possa ter uma vida bem mais tranquila e que possamos voltar ao nosso normal em breve. Um abraço e tudo de bom. Tchau, tchau. Você vê que o Canadá, que é um país já considerado desenvolvido, também está com os problemas, né? Também a vacinação lá também não está na velocidade que eles esperavam, né? Eu estava fazendo uma comparação com os números, Carlos, assim, nós temos lá uma média de 6% da população, aqui no Brasil, 6% da população está infectada e lá apenas 3%, né? Mas também aqui nós temos, eu quase nunca vejo falar, um número alto de pessoas recuperadas, né? 5% da população, né, está sendo, de todos, da população brasileira, nesse caso aqui, é 0,5% percentual de recuperação, né, enquanto que lá no Canadá é 0,3%. Então, tem números que a gente vai estudando, vai avançando, e espero que a gente possa estar com um melhor exemplo para o mundo, né, o Brasil, espero que a gente possa fazer isso juntos. Então, para a gente encerrar, eu vou deixar você dar o seu recado, a gente tem um minutinho para você dar o seu recado final, mas eu sinto que assim, é flexibilização, é fazendo junto, é evitar ficar jogando pedras, né, e politizar menos esse processo, porque ninguém tem a receita, a gente tem que ir junto, fazendo, experimentando, ver o que resolve de um jeito mais equilibrado entre saúde e sustentabilidade. Muito grato, Carlos. A solução é junta, o problema é de todos nós, a solução vai ser junta e a gente vai resolver. Vamos sair dessa difícil situação, mas nós vamos sair, se Deus quiser, melhores, né? A gente espera,
melhor como sociedade e as empresas também, sabe? A gente conversou em outras oportunidades, esse é um momento de transformação também, e a gente procurou fazer, que demoraria anos, a gente procurou fazer em meses essa transformação. Novo Mundo hoje é uma empresa totalmente integrada, físico com digital, diga-se de passagem, a primeira empresa a verdadeiramente derrubar a barreira do físico e do digital. Você vai em qualquer loja nossa e o preço é o mesmo do site. Isso é só uma das mudanças, tem muitas outras. A gente está privilegiando o primeiro emprego. Os nossos consultores de vendas, a gente quer buscar a pessoa que não tem experiência, ou para quem o mercado não abre oportunidade, é justamente para quem a gente quer dar oportunidade, porque essa pessoa vem com toda a vontade, é um colaborador antenado, que sabe como ninguém atender o nosso consumidor, mostrando para ele tecnologia, mostrando para ele a melhor solução, que ajudar o consumidor a escolher o melhor produto para poder levar para casa. Então, a gente tem uma série de mudanças que ajudaram a transformar a empresa e que vai ser a empresa integrada do físico e do digital, é o que a gente vai continuar buscando de forma continuada. Da mesma forma, eu estou falando aqui do Mega Moda. O Mega Moda tem vários outros exemplos de como a gente pode ajudar o nosso lojista, atacadista, a vender mais. Não só no shopping físico, mas também no shopping digital, loja digital, o Zap da moda. Então, são várias medidas que a gente procurou, que, volto a dizer, demorariam anos para a gente procurou fazer em meses. É nesse aspecto que o Brasil é um país hoje, vitrine para o mundo, mostrando de que é um exemplo ruim, do ponto de vista de é o epicentro da pandemia, como está sendo dito, mas, ao mesmo tempo, é um país que também é exemplo em criatividade, em inovação, e que vai fazer com que a gente, todos nós brasileiros, possamos vencer mais essa crise. Esse é Carlos Luciano, presidente do Conselho do Novo Mundo, do Mega Moda, e também vice-presidente do CODESE, que pensa o Estado, né, o âmbito da relação do CODESE com o Estado de Goiás. Muito obrigado a sua parceria de sempre. Quero ressaltar que o Carlos Luciano é parceiro nosso aqui da organização também, da Sagres, e da Fundação Procerrado, uma das primeiras empresas, né, e eu sou prova disso, de sempre deu oportunidade para o jovem aprendiz, para o primeiro emprego, e isso está no DNA de vocês, eu sou muito grato, todos nós. Até a próxima, Carlos. Obrigado, tudo de bom. É isso aí, Vinícius Tondolo, estamos chegando aí mais no final do nosso melhor. E aí, o exemplo do Carlos Luciano, mais empresários possam fazer de um limão uma limonada. Que esse é o nosso objetivo mesmo, né? Tem que ser bem criativo. Valeu, Estevão. Até quarta-feira. Até mais, meu amigo. Você acompanhou... Comemora com responsabilidade o seu dia de hoje. Com certeza. Muita responsabilidade. Conversamos aí, você conferiu o Nosso Melhor com Estevão Daltro, integrando aqui a nossa programação Sagres em Tom Maior, na Rádio Sagres, na Sagres TV e também no sagresonline.com.br.